Estamos de volta com o Band Cidade. Você vai conferir agora a entrevista com o governador Carlos Moisés da Silva, que foi concedida com exclusividade ao comentarista Roberto Azevedo. Moisés falou sobre impeachment, governabilidade, o relacionamento com a vice-governadora, entre outros assuntos. Acompanhe. O governador Carlos Moisés da Silva enfrenta hoje uma sequência de ações políticas vindas da Assembleia Legislativa. Há 8 processos de impeachment contra ele, 2 já aceitos pela presidência da Casa. O que isso incomoda hoje para o senhor? Ter 2 processos de impeachment, um sobre a equiparação dos salários dos procuradores do Estado com a Assembleia e o outro que é uma verdadeira miscelânea que, entre outros assuntos, trata da questão do pagamento antecipado de 33 milhões de reais por 200 respiradores que não chegaram ou, quando chegaram, não chegaram de acordo com o que tinha sido comprado. É um movimento político, obviamente, que incomoda porque o governo precisa focar nas ações de atenção ao catarinense, na retomada da economia do nosso Estado, na gestão pública, como nós estamos fazendo desde o início da gestão. E é um processo que não tem fundamentação jurídica para sustentar tanto o impeachment dos procuradores, do reajuste dos procuradores, não há digital do governador nem da vice-governadora nesse processo. Acompanhou outros movimentos, inclusive de equiparação salarial, previstos na Constituição, e isso está sendo discutido, inclusive, é tema de ação judicial. Então, o mérito desse aumento, se ele é merecido ou não, se ele é legal ou não, ele deve ser discutido no foro que ele já está sendo debatido, que é o Poder Judiciário. Há uma ação, inclusive o Estado cumpriu a determinação de pagar. Essa miscelânea que você colocou, né, do outro processo de impeachment, também nós entendemos que o governador não compra, a vice-governadora não compra, o Estado compra praticamente R$1 bilhão por ano só na área da saúde, e compra muito, né? E todos procuraram o mesmo objeto no mundo, no Brasil. Então, há que se entender que se houve algum erro na compra, a quem é a responsabilidade deste erro e apurar. Trazer isso para a seara política, para trocar o governo, governador e vice-governadora, é realmente um ataque à democracia, ao processo legítimo democrático. Não ficou a certeza, ou pelo menos a impressão, de que colocaram um segundo processo de impeachment para ser analisado pela Assembleia, porque o primeiro não ia dar em nada? A gente observa que, de forma muito seletiva, né, são processos que atacam o governador e a vice-governadora, me parece que esse é o objetivo, a troca do governo. Do comando. Né? Do comando. E a gente entende que esse não é o caminho é disputar a eleição, como nós fizemos, uma eleição que nos deu a legitimidade, mais de 71% dos eleitores votaram no governador Moisés e na vice-governadora Daniela, e é pelas urnas, é pelo caminho, como será feito agora em novembro, por pleito municipal, que a gente troca governo, se o resultado da gestão for julgado pelo povo e entender que ele não é adequado. Essa questão dos respiradores, como explicar para as pessoas que o Estado errou num momento crítico que a humanidade está vivendo? Eu acho que essa questão do momento crítico, ela também ajuda a explicar. Todos os estados brasileiros procuraram o mesmo objeto, procuraram as mesmas coisas, os insumos para a saúde. Então, esse é uma compra que já está sendo investigada, inclusive o início da investigação se deu por determinação nossa. Nós chamamos a Polícia Civil, o delegado-geral, pedimos que instaurasse uma sindicância, tão logo nós soubemos que essa compra tinha sido feita sem as garantias devidas. Muitos deputados dizem o seguinte, que não sabem como vão se posicionar na hora de votar. Como responder para eles que isso é uma questão? O governo admite o erro na compra dos respiradores. Sim, há uma precipitação de julgamento. Não é? Primeiro se investiga para atribuir responsabilidade a, de fato, quem tem a responsabilidade. Então, a investigação precisa terminar, os processos precisam ser concluídos. Se houver denúncia, que se ofereçam as denúncias, é isso que tem que acontecer. Qualquer pré-julgamento é uma precipitação. Nós entendemos que tivemos sucesso no enfrentamento dessa crise. É uma crise em que as situações não estavam na condição de normalidade. E aí a gente entende que há uma covardia quando se mistura esse momento em que nós enfrentávamos a pandemia, nós enfrentávamos a doença, socorríamos os catarinenses na sua saúde, equipávamos os hospitais filantrópicos, os hospitais próprios, públicos do Estado, para receber a população. Aproveita-se desse momento para derrubar o governo. Nós temos 2 campos onde essa batalha está sendo travada. O campo legislativo, mas também temos a batalha judicial. O senhor entrou com um pedido no STF para revisar os ritos, que vale para todos os estados,
Muita gente o critica por ter usado a PGE em causa própria. E há também uma investigação determinada pelo ministro do STJ, Benedito Gonçalves, para que a Polícia Federal o investigue com base nos documentos levantados por uma força-tarefa que o senhor ajudou a criar. Essas duas forças estão trabalhando juntas, na sua opinião? Eu penso que não. Eu acredito que aqui é uma instância, que é a instância política, não é? No âmbito do legislativo. O Ministério Público e o Judiciário em Santa Catarina fizeram o que tem que fazer, que é remeter esses autos, e cabe a nós aguardarmos, então, a decisão do STJ no seu papel, no exercício da sua competência. Já a questão da arguição em cima dos ritos de impeachment no país inteiro. Precisa que o STF diga o que foi recepcionado pela Constituição de 88, dessa legislação de 1950, e também interprete algumas partes da legislação, diga como que deve ser o rito, defina para os estados e, ao mesmo tempo, também supra as lacunas em eventuais dúvidas que nós temos para que essas lacunas sejam supridas com legislações até mesmo estaduais, ou ritos, ou atos de mesa, compatíveis com a Constituição de 88, ampla defesa, contraditório, para que a sociedade tenha, de fato, a verdade estabelecida nesse processo. Hoje o senhor teria os 14 votos para fugir do afastamento? A gente não pode expor deputados, obviamente, mas a gente está construindo isso, sim. Há vários deputados que não querem se expor, antecipar votos, mas estão conosco, construindo uma base. E eu acredito que quem tem 14 votos acaba tendo até mais do que 14 votos. Naturalmente, isso vai surgindo ao longo desse processo, quanto mais ele se aproxima. O senhor hoje se ressente de não ter montado uma base mais robusta na Assembleia, com os deputados, e trabalhado até uma coisa que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez muito bem. Quando se sentiu acuado, foi buscar apoio do Centrão. O que nós estamos fazendo hoje? Nós fizemos um primeiro ano de governo que a gente tinha aí condição de votar o nosso projeto, mais de 20 votos, sempre conosco. Depois veio a pandemia, que afastou a todos, então isso tem um peso também de relacionamento. Como nós não tínhamos governo de coalizão, isso fragilizou as nossas composições, a nossa base. O que a gente está fazendo hoje é retomar. Eu acredito que a gente está avançando, sim, também na política, no trato, no relacionamento com os deputados, e isso já está surtindo efeito. A questão do impeachment reaproximou com a vice-governadora Daniela Rainer. O senhor tem falado nela, sua líder na Assembleia tem falado nela. O relacionamento com a vice-governadora é bom, a gente tem voltado a conversar mais. Nunca deixamos de conversar, obviamente. Tem o seu papel importante no contexto da política também, até mesmo como sucessora natural de um governo. Por isso a gente entende que isso está absolutamente equivocado, querer tirar os dois governantes. E a nossa defesa é não só do governador, como da vice-governadora. Eu sempre tenho dito desde o começo que esse processo é absolutamente inadequado também em relação a ela. Relacionamento com o Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa. Existe uma crise institucional entre Executivo e Legislativo hoje? Não existe. O nosso relacionamento com os deputados, na verdade, melhorou. Existem alguns deputados que pleiteiam isso que toda a sociedade está acompanhando, que é a troca do governo. Então, eu penso que, nesse sentido, ficou realmente inadequado, inoportuno. Não só eu falo isso, mas tem outras autoridades políticas, tem outras pessoas, outras lideranças que entendem que o momento é absolutamente, além da não haver justa causa para esses processos, o momento é inoportuno, chega a ser uma crueldade com o povo catarinense. Nós precisamos focar na recuperação do nosso Estado, continuar governando, continuar fazendo bem para os catarinenses. É difícil governar com essa espada pairando na cabeça, essa espada do impeachment, dessa cobrança legislativa, possibilidade de deixar o governo? Nós nunca fugimos de um incêndio, né? Então, precisa ser forte, precisa estar de pé. A energia, como eu bem citei, a demanda é maior por energia, você precisa estar todo dia pensando, né, o que te trouxe até aqui, quais são os teus objetivos mais republicanos para atender os catarinenses, o respeito que as pessoas têm pela figura do governador, da vice-governadora, do nosso trabalho, os resultados históricos que o governo de Santa Catarina demonstrou. Então, nós fizemos um trabalho de recuperação do nosso Estado que pode estar incomodando a muitas pessoas, que pode estar deixando muitas pessoas desconfortáveis. Então, é muito importante que se diga, esse trabalho precisa continuar, ele não deve se perpetuar. Então, as pessoas não precisam ter medo que o governador não será um eterno candidato, não será um grupo que vai ficar no poder ad eterno, não. Nós estamos fazendo um trabalho para o cidadão comparar e poder dizer, como diz a democracia, após 4 anos, o pleito, né, eleitoral é esse. Após 4 anos você compara e vê, olha, esse grupo que está aí no governo apresentou bons resultados? Sim.
Então, a gente quer isso daí. Se é um governo de coalizão, de composição, mas nós queremos a continuidade desse tipo de gestão. É nisso que nós acreditamos. Esse é o nosso esforço. E é claro que atrapalha. Perder tempo, esforço de defesa, perder foco na tomada de decisões importantes para tomar outras decisões. Mas ninguém nos disse que seria fácil romper uma estrutura histórica de poder, né, que está instalado, uma oligarquia de fato instalada no nosso Estado, que vai transferindo, né, o poder para grupos, mas todos eles se conversam muito bem. Nós fizemos uma ruptura, a eleição de 2018 fez essa ruptura, trazendo alguém que não era da política para a política, com um jeito diferente de fazer gestão. Isso aborrece algumas pessoas, isso pode mexer com alguns interesses, esse novo jeito de governar, eu não vou dizer nem que é velha, nem nova política, mas é a boa política que nós estamos fazendo em Santa Catarina. Governador, muito obrigado pelas suas explicações. Obrigado a você e a todos que nos ouvem pela atenção. Obrigado pela oportunidade. A chuva dos últimos dias vai dar um tempo em Santa Catarina nesta sexta-feira. Os detalhes agora na previsão do tempo do Band Cidade. O dia vai ser de tempo firme em Santa Catarina, com sol entre nuvens em todas as regiões, influência de uma área de alta pressão no litoral gaúcho. As temperaturas vão estar em elevação no estado. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Criciúma, oscilação entre 12 e 28. Em Lages, variação entre 14 e 25 graus. E em Chapecó, mínima de 17 e máxima de 30 graus. A produção industrial catarinense cresceu acima da média nacional, segundo dados divulgados pelo IBGE, que estão aqui no nosso telão. Vamos a eles. Olha, em julho, na comparação com junho, o crescimento foi de 10,1% aqui em Santa Catarina. Para você ter uma ideia, a média nacional ficou em 8%. Na comparação com junho de 2019, no entanto, queda de 4,9%, que indica realmente a situação da pandemia de Covid-19. Mesmo assim, essa queda acabou sendo um pouquinho maior do que a da média nacional, que foi de 3%. No acumulado de janeiro a julho de 2020 com janeiro a julho de 2019, aí o tombo é maior, 13,4% de queda, refletindo também todos os problemas provocados pela pandemia de Covid-19. E isso é para confirmar, os setores que mais contribuíram com a alta na produção industrial do estado foram máquinas, aparelhos e materiais elétricos, máquinas e equipamentos e também o setor de metais. No próximo bloco tem o esporte no Band Cidade. A Chapecoense derrotou o Brusque na Arena Condá e saiu na frente na luta pelo título do Campeonato Catarinense. Detalhes depois do intervalo. Até já. Band Cidade.